Vamos demonstrar hoje sobre os cheques dos associados. Então aqui no menu cheques, talão de cheques, eu vou ter o acesso aos cheques dos meus associados, né, aos talões do chequinho gerado para cada associado dentro da plataforma. Tá? Então de início aqui a gente tem a relação desses cheques, eu consigo filtrar por associado, por data de emissão desses cheques, né, para mim fazer então a gestão deles, né. Aqui no Pedro, por exemplo, tem o talão número 14, então ele tem o cheque aqui do número 1401, né, até o 1420, tá? Então são a numeração dos cheques do Pedro aqui. Dos cheques que ele tem um lançado, né, e os demais estão em aberto ainda na plataforma, tá? Então aqui fica a relação desses cheques. Para mim gerar um novo cheque, um novo talão, eu venho aqui em novo talão, seleciono qual que é o associado, né, que eu quero gerar esse talão, a quantidade de folhas, então eu venho a quantidade de folhas padrão da plataforma, que está configurada nas configurações da organização, né, e o valor por folha do associado que é permitido. Então cada associado tem um valor por folha, né, e ele puxa então dessa informação para trazer aqui nessa tela aqui. Ao clicar em salvar, ele salvou o talão, né, o talão para o João. Então eu mando gerar os cheques. Tá? Então agora nesse momento o sistema então gerou os cheques para o talão do João, que vai ser o número 17, e que tem os números de cheque então do 1701 até o 1720. Então essas são as folhas, né, dos cheques do talão do João. Seleciono todas as folhas, ou a folha que eu desejo fazer a impressão, né, e clico em imprimir os selecionados aqui. Ó. Nesse momento, ele vai imprimir as folhas, mandar para a impressora e fazer a impressão dos chequinhos, né, para fazer a entrega por associado. Após a impressão confirmada, eu clico aqui em confirmar a impressão, né, e após confirmar, então, o sistema ele dá a situação dos chequinhos como impressos, né. E nesse momento, então, ele não deixa mais fazer a edição desses cheques aqui. Tá? Apenas o cancelamento daí. Feito isso, eu tenho um termo. Então, eu emito um termo aqui, né? Vai as informações da associação. E sobre um termo declarando que recebeu os cheques, né? Dos números do talão e o número de cheque que tem dentro desse talão. E o associado, então, assina para fazer esse termo aqui, né? Que recebeu os cheques, retirou, né? Os cheques da associação. Tá? Então aqui agora voltando, o João aparece aqui agora na listagem também, com o talão número 17, né, com a relação das folhas desses cheques aqui. Se eu for no menu cheques, listar cheques, aqui vai apresentar todos os cheques, né, de todos os associados. Então tem do João, tem do Pedro, tem todos os chequinhos, né, que eu tenho dentro do sistema. Por exemplo, aqui a SUTEF, né, que seria a associação que está emitindo o cheque, que emite o cheque, né? Ela tem um cheque também nesse caso que é o cheque bônus. Então todos os cheques normais aparecem aqui, e aqui eu tenho um, né, que é um cheque do tipo bônus, que foi emitido por um associado, né, para o associado Maria, tá? Do código aqui, do código da 23.42.32.3. Então esses são os bônus gerados para Maria, né? Então fica toda a relação dos cheques, né, nessa tela aqui. Então eu posso pegar para o associado específico, vou pegar aqui a Maria, por exemplo, né, vou filtrar. Então aqui tem todos os chequinhos dela, inclusive aparece para ela também o cheque bônus, porque ela, por ser o cheque bônus, né, ela é a pessoa bonificada, né, que é ela que vai estar vai recebendo esse valor, né, da associação. Tá? Então por isso que ela aparece também na relação para ela. Então aqui são os detalhes de cada cheque. Para mim fazer o cancelamento, eu preciso vir do talão, né, e fazer o cancelamento do talão em si. Né. As folhas aqui eu consigo fazer individual, né, o cancelamento dessa folha aqui, coloco o motivo. Sempre eu vou precisar informar o motivo do cancelamento, né, e o sistema então cancela esse cheque aqui. Então a partir desse momento, né, tem que saber o motivo real desse cancelamento, né? Porque o cheque não vai mais poder ser utilizado dentro da plataforma aqui. Tá? Então, esse processo tem que ser feito com cuidado, no caso. Né? Então, essa seria a relação dos cheques, tá? Que seria a emissão aqui para cada associado desses chequinhos aqui.